Boa noite, igreja. Boa noite. Boa noite a quem está nos assistindo em casa. Agora nós vamos curvar as nossas frontes e falar com o Papai do Céu. Santo Deus, obrigada, Senhor, por nos dar vida e saúde. Obrigada, Senhor, também por nos conduzir à sua santa casa de oração, para que possamos ter mais comunhão contigo. Abençoa, Senhor, também aqueles que estão assistindo pela internet. E abençoa também aqueles, Senhor, que estão assistindo até mesmo de algum hospital, aqueles que estão enfermos ou até que estão presos, Senhor, em prisões. Que a tua mensagem, Senhor, chegue e acalente os seus corações. Toma conta, Senhor, das pessoas que estão enlutadas e que, por favor, Senhor, tome conta do nosso povo que está espalhado ao redor deste mundo. Abençoa-nos e nos guarde. E peço, Senhor, perdão pelos nossos pecados. Em nome e por amor de Cristo Jesus é que lhe rogamos. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite aos meus queridos irmãos que estão nos assistindo pela internet. É um prazer e uma responsabilidade estar aqui novamente. Agradeço ao convite feito pelo ancião Mateus e vou confessar uma coisa a vocês. Não é fácil estar aqui em cima. É uma responsabilidade muito grande porque você sente o peso da responsabilidade daquilo que Deus quer que você fale. E aqui, pode não parecer, mas aqui sai poder, gente, porque é o Espírito Santo que nos capacita. O que vai ser falado aqui, eu não sei se os irmãos estão preparados para ouvir no final do culto, o que eu vou dizer. Eu tenho algumas surpresas. E eu não sei se todos os irmãos que estão aqui hoje vão estar preparados para ouvir, mas eu peço a Deus e ao Espírito Santo que vá preparando o coração de vocês, porque para mim são novas de alegria. Para mim são novas de alegria, mas eu não sei como os irmãos vão encarar isso, mas eu peço a Deus que o Espírito Santo trabalhe em seus corações. Bom, o título do nosso sermão se chama Os Mapas de Deus. Quem tem carro aqui, né, sabe que um mapa é muito preciso e sabe que é muito importante, ainda mais quando você não sabe aonde é o local, certo? Quem tem carro aqui, por favor, levanta a mão. Alguém aqui já viajou para um local bem longe, bem distante? Quem já, por favor, já, né? Acredito que dependendo do local que assim você não sabia como chegar, precisou de mapas, certo? Muito. Hoje em dia, né, é o nosso famoso GPS, né, que está no celular, né? A tecnologia avançando, mas antigamente, década de 80, década de 90, ou até mais antes, 70, 60, 50, 40, a gente precisava de quê? De mapas rodoviários, certo? Para a gente chegar em tudo quanto é destino. Até onde a gente precisava ir, a gente não sabia onde era. A gente tinha que se guiar pelos mapas. E os mapas você abria, era uma imensidão. Então, o que você tinha que fazer? Você tinha que ir com alguém para que, enquanto você estava dirigindo, a outra pessoa estava te orientando. Olha, entra por aqui, vai por ali, dobra à direita, segue em frente, dobra à esquerda. Era assim antigamente. Hoje, com a tecnologia, podemos usar o quê? GPS, né? GPS é uma beleza, ainda mais quando o GPS fala, então é melhor ainda. Ó. Vire para a direita, vá para a frente, vire à esquerda. Você está chegando no seu destino. Então, assim, é maravilhoso, né? Deus abençoa de todas as formas. E no nosso sermão de hoje, aqui é uma historinha que tem que um pastor, ele fala, né, que várias vezes, né,
Ele e a esposa, eles assim viajavam muito, né? De uma parte para outra dos Estados Unidos. Então, ele sempre tinha, né, que atender compromissos, né? E precisava viajar. Então, assim, essas viagens, eles sempre tinham um cuidado de estudar mapas para ver, né, qual era o melhor caminho, por onde eles poderiam chegar ao seu destino. E eles, assim, via, né, que eles deveriam ir para uma rodovia ao sul ou uma rodovia ao norte. Eles ficavam pensando, então, como chegar a um acampamento, à igreja, uma instituição, ao local, ao lugar ali exato onde seriam realizadas as reuniões, no caso. Em primeiro lugar, os mapas transcontinentais ajudam a determinar o percurso geral. Depois, os mapas estaduais mostram as melhores estradas da região. Para localizar as principais artérias e ruas nas cidades, precisamos de mapas das cidades, que mostrem as saídas das rodovias, mapas do país, dos estados e das cidades. Não encontramos problemas para chegar ao destino. Os mapas são muito importantes. Para a viagem dos últimos dias rumo ao reino de Deus, nosso Pai Celestial deu a seu povo os mapas, indispensáveis para guiar-nos com segurança ao nosso glorioso destino. O primeiro mapa da profecia apresenta uma visão panorâmica do futuro. Nos evangelhos, Jesus respondeu à pergunta dos discípulos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus 24, verso 3? Amém ou misericórdia? Bom, no Mateus 24, verso 3, fala o seguinte: no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Os discípulos estavam preocupados, porque Jesus falou várias coisas, principalmente sobre o que poderia acontecer. Quando ele falou que as pedras do santuário não ficariam pedra sobre pedra, eles ficaram preocupados. Como assim o templo de Jerusalém seria destruído? Por que o mestre falou isso? E eles tiveram essa pergunta, tiveram essa necessidade. O que vai acontecer? Qual vai ser o futuro? E Jesus, ele nos responde. Ele ele apresenta sinais gerais que ocorreriam em muitas partes do mundo. Alguns sinais envolvem nações, como em Mateus, no mesmo capítulo, verso 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Outros afetam a todos os homens. Vamos abrir a nossa Bíblia em Marcos, capítulo 13, verso 13. Marcos 13, verso 13. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Vamos mais um pouquinho à frente em Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse 13, verso 8. Que nos diz o seguinte: e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Além disso, Deus nos dá o que poderíamos comparar a um mapa
estadual. Ele revela acontecimentos que terão lugar em certos países ou nações. Os capítulos 2 e 7 de Daniel e Apocalipse 13 e 16 contêm ilustrações desse mapa regional. Os irmãos querendo podem ler esses 2 capítulos que eu mencionei em casa. Quando desejamos ter certeza quanto aos movimentos finais que afetarão nossa vida neste tempo, consultamos o terceiro mapa de Deus. Vocês sabem qual é o terceiro mapa de Deus? Então eu vou dizer. O seu mapa da cidade, se assim quisermos chamá-lo, os escritos de Ellen Goldwhite, aos quais frequentemente nos referimos no âmbito da igreja como o espírito de profecia. Nesse mapa confiável, nosso Pai traça os detalhes finais da nossa jornada. E aqui fala, que devemos ser gratos a Deus por esse mapa, esse guia que Ele provê para a sua igreja dos últimos dias, a fim de capacitá-la a percorrer a parte mais perigosa da jornada rumo ao lar. O mapa da cidade, que é o espírito de profecia, não toma o lugar da Bíblia. Antes, revela em detalhes aonde as rodovias e ruas se localizam em relação com o nosso destino final. A palavra de Deus está firmada nos céus. Vamos abrir em Salmos 119, verso 89. Salmos 119, verso 89. Vocês que estão em casa, por favor, acompanhem com a sua Bíblia, porque é imprescindível isso. Salmos 119, versos 89 fala o seguinte: para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Amém? Amém. Deveria também estar firmada no coração e na mente de todos os adventistas do sétimo dia. Ela é o livro de Deus. A mensageira de Deus para os últimos dias enfatiza repetidamente a importância básica da Bíblia. As Santas Escrituras devem ser aceitas como autorizada, infalível revelação de sua vontade. De sua vontade, elas são a norma do caráter, o revelador de doutrinas, a pedra de toque da experiência religiosa. Isso está no Grande Conflito, páginas 9 e 10. Mas existe a necessidade de detalhes para os últimos dias. Um anjo disse a Ellen Goldwhite, numa visão, que o testemunho dela deveria abranger até as minudências da vida. Isso está em Testemunhos Seletos, volume 2, página 283. Isso, então, pode ser comparado a um mapa da cidade. Bom, o que eu quero dizer com isso, meus queridos? A Bíblia, como a mensageira do Senhor fala, é a fonte infalível, a pena autorizada de Deus, para que possamos estudar. Obviamente, quando estudamos a Bíblia, existem certos detalhes que nós não conseguimos visualizar. Então, qual foi a necessidade para a igreja? O espírito de profecia. Sem o espírito de profecia, estaríamos um pouco desorientados em saber o que está acontecendo no mundo. Não saberíamos em que tempo estaríamos, como estaríamos. Temos, obviamente, a história universal para provar vários fatos em que a Bíblia profetizou há mais de 1.500 anos. Tanto nos livros de Daniel, como no livro de Apocalipse, que devemos estudar profundamente, não é simplesmente ler. Os escritos de Ellen White não são apenas conselhos como muitos pensam. São só conselhos. Não, gente. É muito sério o que eu vou falar agora.
São imprescindíveis esses livros, porque com eles temos a noção exata, juntamente com a Bíblia, porque ele tem que ser estudado juntamente com a Bíblia. Nós temos a noção exata em que tempo estamos e o que está acontecendo ao nosso redor. Esse livrinho aqui, Eventos Finais, quem tem, sabe que é um compilado das profecias do tempo do fim, que a casa publicadora fez, e também os depositários do patrimônio de Ellen White. No seu capítulo 9, fala sobre leis dominicais. Na época do pequeno grupo, né, Márcio? Nós estudamos muito sobre isso na casa da Daisy. E até a gente se questionava, nossa, quando será que isso vai ocorrer? Isso foi na época a gente já estava saindo da pandemia quando isso ocorreu. Existe, no capítulo 9, uma menção a uma lei dominical que surgiu na década de 1880, sendo que foi na época de 1888, lá nos Estados Unidos. E isso está também mencionado em Mensagens Escolhidas, volume 3, páginas 380 a 402, e Testemunhos Seletos, volume 2, página 318 a 325. Pois bem, ela fala ali de um surgimento de uma lei dominical que existiu, que quase foi promulgada, né, pela nação americana. Só que assim a gente sabe assim algumas pinceladas que ela falou. E naquela época Deus suspendeu o feito, porque naquela época a igreja ainda não estava preparada para o que viria e existia ainda muito trabalho a fazer. A igreja deveria ainda continuar profetizando que Jesus iria voltar. Mas agora, nos últimos dias que estamos vivendo, o que acontece? Desde a época da pandemia, como todo mundo ficou preso, ninguém esperava que isso ia acontecer, um vírus de escala global que houve, e muitas pessoas ficaram, meu Deus, o que está acontecendo? Sabemos que 2019 foi o último ano que vivemos normalmente. A partir de 2020 acabou. Né? Sabemos que as coisas ficaram estranhas, e estão estranhas e vão continuar mais estranhas ainda. Ou melhor, elas vão piorar. Vão piorar. Bom, o que eu estou querendo dizer com isso, gente, é que tudo que a mensageira do Senhor falou, baseado na palavra de Deus que o Senhor deu a ela em visões, nós não devemos ignorar, porque é muito perigoso. E eu vou falar o porquê. Final do ano passado, começou a surgir nos Estados Unidos assim, como posso falar? Uma questão sobre descanso de trabalho lá nos Estados Unidos. Eles trabalham de segunda a segunda lá, não tem essa. E uns 7 anos atrás, em 2015, quando saiu a Laudato Si, existe né, um carteiro, um ex-carteiro chamado Gerald Groff. Ele trabalhava no Serviço Postal dos Estados Unidos, ele era um funcionário público. E ele é guardador do domingo. E o que acontece? Lá nos Estados Unidos, para quem não conhece bem da história americana, eles chamam o domingo de Shabat. Porque a fundação da América, quando os pais peregrinos foram para lá, eles guardavam o domingo, eles estavam fugindo do papado e vieram para o Novo Mundo, né, que é considerado, né, a América do Norte. Eu até aconselho a vocês a lerem O Último Império, do pastor Vanderlei Dornelles, e também um livro chamado Apocalipse 13, de Marvin Moore. Ele é excelente, e esses 2 livros foram escritos há 10 anos atrás.
tudo que está escrito nesses livros está acontecendo a nossos olhos, diante dos nossos olhos. Então, eu aconselho, quem tem, leia, quem não tem, eu até disponibilizo o PDF, ok? Porque eu tenho esses 2 livros, eu disponibilizo o PDF para quem não tem. Então, o que acontece? Voltando ao assunto do carteiro, em 2015, o Serviço Postal dos Correios fez uma parceria com a Amazon de fazer entregas. E não tinha jeito, né? Você tinha que ir fazer entrega, não importava se era sábado, não importava se era domingo. E ele, como guardador de domingo, sendo um cristão, o que ele fazia? Ele se recusava. Não, eu não vou, porque eu quero estar com a minha família e eu quero estar na igreja, guardando o Shabat, que eles chamam, que é domingo na realidade, o primeiro dia da semana. Só que o que aconteceu? Ele começou a faltar o serviço, porque de início existia acomodação religiosa para ele, antes dessa parceria com a Amazon. Mas depois que houve essa parceria e o volume de entregas começou a ser muito grande, ele teria que estar lá. E ele, muitas das vezes, ele se negou a ir, ele foi suspenso, o salário dele foi descontado no salário, até que ele pediu demissão dos Correios, porque ele se sentia mal com isso. Ele entrou na justiça, no caso, né, as câmaras inferiores, como assim, juízo de primeiro grau, como falamos, né, vara civil, né, e o caso dele não prosperou. Não, ele perdeu e ficou por isso mesmo, foi dado vitória ao empregador, que o empregador estava certo, e ele tentou levar isso a uma segunda instância, a várias instâncias, e ele perdeu em várias instâncias, e a última instância é a Suprema Corte dos Estados Unidos, que é o mesmo que o STF daqui do Brasil. O que ocorreu? A Suprema Corte, naquela época, não quis ouvi-lo, não teve interesse em pegar esse processo para ver. Pois bem, passaram-se os anos, entramos em pandemia, começou aquele tumulto de a parte ambiental, não, a Terra precisa descansar, a Covid provou isso, né? Não, olha como é que a Terra ficou purificada, olha aí, o ar está puro, todo mundo parou de trabalhar, e aí começou o surgimento da pressão, não, vamos ver se a gente consegue colocar leis dominicais. E a gente está ouvindo isso desde 2020 para cá. Só que chegou um momento, do final do ano passado para cá, que a coisa ganhou corpo. O Gerald Groff conseguiu que a Suprema Corte o ouvisse. Foi marcado. Aconteceu dia 18 de abril agora. João, pode botar para mim, por favor? A primeira notícia. Isso é uma notícia verdadeira porque saiu em um dos jornais mais conhecidos dos Estados Unidos, o The Washington Post. E eu tenho que agradecer uma irmã nossa, a Daniele, que mora em São Paulo, porque ela tem a assinatura do Washington Post. É ela que divulga isso para a gente saber o que está acontecendo lá. Tem que tirar essa janelinha, João. Esse xizinho aí, ó. Tá vendo? Para que as pessoas possam ver. O que acontece? Essa jornalista do Washington Post, ela contou a história do que estava acontecendo dentro da Suprema Corte. A Suprema Corte resolveu ouvir Gerald Groff. O que ocorre? Lá são 6 juízes de Suprema Corte e todos eles são católicos. Todos eles favoráveis ao primeiro dia da semana, porque o Biden ele conseguiu trocar todos os juízes da Suprema Corte no primeiro ano de mandato dele, em 2021. Então, o que acontece? Essa história aqui remonta desde a fundação dos Estados Unidos.
Isso aconteceu no século XIX. E sabe qual foi o problema da lei dominical que a irmã White fala nos livros, que me surpreendeu muito quando eu li essa matéria? Foi que o problema do domingo começou porque os Estados Unidos ele era um país escravagista, certo? Então, existia os abolicionistas de um lado e existia os escravagistas de outro, que eram os republicanos na época, que eram apoiados por Thomas Jefferson. Então, o que acontecia? Eles eram chamados até de jeffersonianos. E o que eles queriam fazer para impedir a abolição da escravatura nos Estados Unidos? A melhor forma era interromper a comunicação. E qual era a comunicação naquela época? O correio. O serviço postal, porque os abolicionistas eles se comunicavam com os escravos e muitos escravos conseguiam ser alforriados. Nisso, o que acontece? Vamos fazer um decreto para que os correios não funcionem aos domingos. E isso foi levado para o Senado. Isso foi levado a ponto de quase realmente colocarem. Teve adventista que foi preso por trabalhar no domingo, porque eles não queriam, mas a intenção por detrás era que eles não queriam a abolição da escravatura. Obviamente, claro, sabemos que Satanás, ele tinha interesse nisso, porque ele queria aniquilar o povo de Deus e ele quer aniquilar o povo de Deus. Então, isso aqui remonta do século XIX, o que essa jornalista está falando. É história, gente. E isso está acontecendo de novo. E detalhe, dia 18, a Suprema Corte realmente ouviu Gerald Groff. E os juízes estão com a tendência de dar essa acomodação religiosa para ele. E detalhe, ele não está sozinho, ele está sendo apoiado por várias entidades que são a favor de que os Estados Unidos descanse. Não só parte religiosa. Não só parte religiosa. Nessa brincadeira tá judeus, muçulmanos, a Associação Geral da Igreja Adventista, e eu vou ser sincera para vocês, que em 1888 os adventistas foram contra isso aqui. Hoje, eles lá fora estão a favor. Só que sabe o que vai acontecer, gente? Eu vou ser sincera. A Suprema Corte, ela, com certeza, ela vai dar vitória ganha para o Gerald Groff. Porque ela está com essa tendência a dar. Só que tem um problema. Os sindicatos entraram também na briga por causa dos ateus e agnósticos. E pessoas que têm religião, mas não vão para a igreja, porque falou o seguinte, olha, se vocês derem acomodação religiosa para ele e para os outros, eu não vou lá trabalhar no domingo para que você fique com sua família e você vá para a igreja, não. Eu também quero, embora eu não tenha religião, isso são palavras textuais, tá? Não tenho religião, mas eu também quero ficar com minha família, eu tenho direito ao lazer. Olha o dilema da Suprema Corte. A lei não tem que ser para todos? A lei tem que ser para todos. E como é que vai ser isso? Se a Suprema Corte der só causa ganha para o Gerald Groff e não atender o outro lado, vai ser uma brigalhada danada até o Congresso americano. Se a Suprema Corte também negar, vai ser uma brigalhada danada, porque o pessoal que apoia ele vai também pressionar o Congresso americano. Então, o que acontece? Eles vão dar a lei para todo mundo. E nisso que eles derem a lei para todo mundo, sabemos que os Estados Unidos vai decretar a lei dominical. Obviamente, a gente sabe o seguinte, que a Suprema Corte, ela vai dar causa ganha, mas, no final das contas, quem vai promulgar isso vai ser o Congresso Nacional dos Estados Unidos da América, tá? Porque isso vai subir, porque vai começa das instâncias inferiores e vai subindo. Então, isso aqui que ela falou, e as coisas que ela fala, isso aqui é profecia cumprida, gente. Está acontecendo diante dos nossos olhos. E eles, a Suprema Corte, tem até o fim de junho para decidir se eles vão dar acomodação religiosa ao carteiro ou não. Então, gente, eu vou ser muito sincera com vocês aqui.
Eu sei que tem muita gente que, ó, é adventista de berço. Eu sei que tem muita gente aqui que tem anos de adventismo. Eu acho que está na hora da gente abrir os nossos olhos. Eu acho que está na hora da gente se consagrar mais. Na hora de jejuar, na hora de fazer uma reforma de vida e uma reforma espiritual, gente, tão grande, porque a gente não sabe a que momento isso vai virar uma lei nacional. Porque ela fala aqui em eventos finais que quando a nação americana tornar o domingo oficial como descanso, sabemos que a gente vai ter que largar tudo aqui. A gente vai ter que largar bens, a gente vai ter que ir para o interior. Não vamos poder ficar mais nas grandes cidades. Porque depois a lei vai se alastrar, vai ser nacional. Eu não estou aqui para assustar ninguém. Não é alarmismo, tá? Não estou aqui para assustar ninguém. Mas eu quero que vocês reflitam. Reflitam, gente. A gente tem que parar de brincar de ser adventista do sétimo dia. Porque hoje, muita gente brinca de adventista do sétimo dia. Porque hoje é top. Não, eu sou adventista do sétimo dia. Mas e na hora, quando a gente virar a escória universal? Quando nós formos perseguidos? Será que a gente vai ter coragem de bater no peito e dizer, eu sou adventista do sétimo dia, eu sigo a Jesus, eu guardo os 10 mandamentos na íntegra? Sabe? Exatamente, incluindo o sábado bíblico. Porque uma coisa eu vou dizer para vocês, gente. Ano passado, a Suprema Corte anulou a lei do aborto. A lei de Roe. Eles derrubaram. Acabou o aborto, não tem mais. E vocês acham que para eles vai ser difícil implantar uma lei dominical, mexer na primeira emenda da Constituição americana? Sim, vai, eles vão mexer. E vai ter apoio do Congresso, gente. Isso não é brincadeira, o que eu estou falando. Isso é muito sério, isso é muito grave. E eu, assim, infelizmente, não tem, a igreja não está a igreja cheia, mas eu sei que tem gente em casa que está assistindo isso. E eu quero, gente, por favor, em nome de Jesus, reflitam sobre o que eu falei aqui. Deem importância ao espírito de profecia juntamente com a Bíblia. Pelo amor de Deus. Está na hora da gente parar de brincar. Isso eu estou falando é para mim também, gente. Tá? É para mim também. Temos que parar de brincar e começar a pensar que a gente já tem que começar a se desligar dessas coisas do mundo. Acabou isso, gente, pelo amor de Deus. Porque, ó, eu não quero ficar aqui, eu quero ir para o céu, eu quero abraçar Jesus. E eu acredito que todo mundo quer. Mas a gente sabe que Satanás, ele é astuto. Ele tenta nos enredar com várias coisas, às vezes até são coisas até inocentes aos nossos olhos. Mas ele tenta e a gente tem que estar vigilante. Então, isso aqui é um alerta. Tem muitas outras notícias aqui que eu coloquei. Se os irmãos quiserem, eu posso disponibilizar também, tá? Porque isso é para a gente saber, é conhecimento para a gente, que a gente tem conhecimento de Bíblia e Espírito de profecia. São profecias que estão se cumprindo, se revelando aos nossos olhos. Daqui a alguns dias, isso vai aparecer em cadeia nacional. Daqui a alguns dias. Então, gente, por favor, em nome de Jesus, abram os olhos, sabe? Que faça que esses escamas caiam dos olhos de todos nós. Porque sabemos que quando vier, o negócio vai ser muito feio. E a gente tem que estar preparado. E muito bem preparado espiritualmente, porque os enganos estão sendo terríveis aí fora. Já temos OVNIs que está aparecendo desde o ano passado, início desse ano. E estão afirmando, não, é extraterrestre, não é, gente, é demônio. Porque Satanás, ele se transfigura naquilo que ele quer. Sabe? Então a gente tem que tomar muito cuidado, gente. É lícito você trabalhar para você sustentar a sua família, conseguir as coisas? Gente, é lícito. É lícito estudar? Sim, é lícito. Mas, pelo amor de Deus, não deixe que isso absorva a vida toda de vocês. Vocês têm que ficar prestando atenção no que está acontecendo lá fora. E principalmente também, até mesmo aqui dentro do nosso país.
sabe? É lá, é cá, é aqui, é colar, sabe? No dia 1º agora, Portugal, os trabalhadores foram tudo para a rua, sabe por quê? Porque eles querem descansar no feriado e querem descansar no domingo também. A Europa está um rebuliço. A América, os Estados Unidos da América, está quebrando. Quebrando. Já foi o 3º banco que faliu essa semana. Olha a situação. A América está quebrando e o pior que foi avisado. Dia 1º de junho, se a América não conseguir saldar as suas dívidas ou fazer um acordo, os Estados Unidos vai quebrar e isso vai ter um impacto global. Vai atingir tudo. Vai ser 1000 vezes pior do que a crise de 2008. Vai ser 1000 vezes pior do que aquela crise imobiliária que teve em 2008. Os jornais estão falando isso. The Wall Street, o The Economist. Sabe? Isso, gente, vocês podem procurar na internet. O Google está aí, gente. Sabe? Então, assim, vamos parar para pensar um pouquinho. Como é que eu estou vivendo? Como é que está sendo a minha vida? O que está me prendendo na minha consagração com Cristo? O que me prende? Sabe? Vamos parar e vamos pensar. A gente está nos últimos finais da história desse mundo. A história está se cumprindo à risca. À risca. À risca, gente. Isso é um alerta para todos nós. Para todos, para todos. Sabe? Eu, assim, eu orei muito a Deus para poder pregar isso aqui. Porque eu sei que isso aqui é muito difícil, gente. Você levar uma, assim, a queima-roupa, é difícil. Porque a primeiro momento você vai pensar assim, não, isso aí pode ser fake news. Porque a gente sabe que a gente está no momento de fake news, é muita mentira, isso, mas isso não é fake news não, gente. Está lá no Washington Post. Tá? E aí, gente, é complicado. E o pior da situação é que o governo Biden já avisou que não vai negociar com os republicanos sobre a dívida dos bancos americanos. Ou seja, os Estados Unidos vai quebrar. Se não mudar de ideia, os Estados Unidos vai quebrar. Então, gente, a minha oração essa noite que eu peço encarecidamente a Deus, que o Espírito Santo toque na mente e no coração de vocês para que vocês deem atenção à Bíblia, deem atenção ao espírito de profecia, tá? Porque isso é muito importante. Estamos vivendo momentos solenes da história. Eu creio que nós somos a última geração desta terra. Eu creio. E vocês imaginam se a gente fica para trás por causa de um pecado acariciado que a gente tenha? Imagine Jesus virar para você e dizer assim, eu não te conheço. Gente, isso dói muito. Eu não quero ouvir isso e eu não quero que nenhum de vocês ouçam isso não. Tá? E outra coisa, gente, não é a Ana Cláudia que está falando, não. É a Bíblia e o Espírito de Profecia que fala e as notícias estão aí para confirmar. Tá? Então, não fiquem aborrecidos comigo, não fiquem chateados, porque assim, não sou eu. Como o Mateus fala, eu sou apenas o carteiro, eu só entrego a mensagem. E a gente sabe que no direito, contra fatos, não há argumentos. Então tá aí, gente. Então, esse é o meu pedido, essa é a minha oração. E podemos já cantar já o hino final para a gente poder se despedir. E pedir muito a Deus que Ele nos dê força, porque daqui para frente a chapa vai ficar muito mais quente do que ela já está. Vamos ficar de pé para cantarmos o hino final? Santo Espírito, desceu.
Santo Espírito desceu do céu em plenitude de poder, e o Pentecostes fez brilhar a luz, e multidões puderam crer. Fiéis em Cristo sem qualquer temor, saíram todos a pregar, e conseguiram mesmo em luta e dor, final vitória conquistar. Oh Deus bendito, hoje também vem concedermos tua graça e teu poder. Eis nossa prece, vem perto estar, vem tua igreja aqui reavivar. Só pela fé o justo vai viver, na Bíblia vamos encontrar. Jesus, portanto, nos dará poder, devemos crer e confiar. Os que esperam sempre no Senhor, paz e alegria hão de achar, receberão de Deus constante amor e graça para testemunhar. Oh Deus bendito, hoje também vem concedermos tua graça e teu poder. Eis nossa prece, vem perto estar, vem tua igreja aqui reavivar. Oremos. Santo Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade que temos de ouvirmos a Tua voz. Obrigada, Senhor, por falar conosco através da Bíblia e através do Espírito de profecia. Por favor, Senhor, nos capacite para que possamos, Senhor, ser fiéis a Ti até a morte, porque Tu disseste que nos daríamos a coroa da vida, Pai. Por favor, faça com que sejamos dignos, não que haja mérito em nós, Senhor, mas eu peço e clamo nos méritos de Cristo Jesus, que o manto de justiça de Cristo esteja sobre nós, que o sangue de Jesus nos cubra e nos proteja, Senhor, nos esconda no seu pavilhão, na hora da tentação que há de vir sobre o mundo todo. Por favor, guarda-nos, fica conosco e, por favor, trabalha no coração daqueles que estão distantes de Ti, que essa mensagem alcance esses corações e que eles voltem, Senhor, a tempo de poder ir contigo, Senhor, para as mansões celestiais. Fica conosco, guarda-nos, é o que eu lhe peço e agradeço na certeza de que Tu perdoas os nossos pecados, em nome e por amor de Cristo Jesus, que vive e reina para todo sempre e que voltará. Amém.